Olá, eu quero conversar com você sobre uma dúvida muito comum. Quando a dor lombar ela aparece, o melhor é ficar em repouso? Será que você deve evitar movimento até a dor desaparecer? Ou será que permanecer parado por muito tempo pode dificultar a recuperação? Essa dúvida ela é totalmente compreensível. Afinal, quando a coluna dói, o corpo ele parece pedir uma certa proteção. Você se movimenta e sente uma fisgada, levanta da cadeira e percebe uma certa rigidez, né? Tenta colocar o sapato, virar a cama ou pegar alguma coisa no chão e o movimento, naquele momento, ele parece perigoso, né? Nesse momento, é comum pensar: se eu continuar me movimentando, será que eu vou machucar ainda mais a minha coluna? E é exatamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo, né? Antes de continuar, se inscreve no canal, dá uma curtida, né? É uma frase típica dos YouTubers, mas é muito importante, né? E um aviso mais importante do que isso é que esse vídeo ele tem uma finalidade educativa. Ele não substitui uma avaliação individual, principalmente quando a dor ela é muito intensa, né? Surgiu depois de um trauma ou está acompanhada de outros sintomas. Vamos começar pela ideia principal desse vídeo. Na maioria das situações comuns de dor lombar, o repouso absoluto e prolongado não costuma ser a melhor estratégia. Isso não significa ignorar a dor, não significa forçar movimentos e também não significa continuar fazendo tudo, né, exatamente da mesma forma. Significa compreender a diferença entre proteger temporariamente uma região dolorida e abandonar completamente o movimento. Essa diferença ela é fundamental nesse processo. E aí vem uma pergunta bem interessante, né? Por que o repouso ele parece ajudar? Quando você deita ou evita determinados movimentos, a dor ela pode diminuir naquele momento. Isso acontece porque a coluna ela está recebendo menos demanda. Você está mudando de posição, retirando uma carga temporariamente e reduzindo estímulos que estavam incomodando. Portanto, fazer pequenas pausas, ela pode ser útil, né? Deitar durante algum tempo pode trazer um certo conforto. Reduzir temporariamente uma tarefa muito irritante também pode fazer sentido naquele momento. O problema não está em descansar. O problema ele aparece quando o descanso ele deixa de ser uma pausa e passa a ser o plano completo de recuperação. Imagine que sua coluna ela ficou sensível depois de carregar peso, trabalhar por muitas horas, reduzir uma atividade, realizar uma atividade diferente ou passar por um período de maior tensão. Ao perceber a dor, você começa a evitar tudo isso que você fazia, né? Não se abaixa, não gira o tronco, não caminha, não participa das atividades da casa, evita sair com os amigos, fica cada vez mais tempo deitado, né? E no início isso pode parecer proteção, mas com o passar dos dias, o corpo ele começa a perder a tolerância justamente para as atividades das quais você precisará para retomar a sua vida e o seu cotidiano. O resultado ele pode ser um ciclo parecido com este, né? De que a dor ela gera o medo ela reduz o movimento e a redução do movimento ela diminui a sua confiança e a sua tolerância, né? E quando você tenta voltar à sua rotina, qualquer pequena atividade ela parece muito difícil, né? Perceba uma coisa importante nesse processo: isso não acontece porque a sua coluna ela ficou frágil, né? A coluna ela não desaprende a funcionar de um dia para o outro. O que pode acontecer é uma redução temporária da capacidade e da confiança de realizar determinados movimentos. E capacidade ela pode ser reconstruída, né? Um outro tema importante é de que a dor ela não é uma medida exata de um dano, né? A dor ela é real, né? Ela merece ser levada a sério, mas a intensidade da dor ela não funciona como um medidor exato do estado dos tecidos do seu corpo. Uma dor muito intensa ela não significa obrigatoriamente que existe uma lesão grave.
Da mesma maneira, sentir algum desconforto durante o movimento não significa automaticamente que você está causando um novo dano. A dor ela é uma experiência de proteção. Ela depende do que está acontecendo no corpo, mas também é influenciada pelo sono, pelo estresse, pelas experiências anteriores com a dor, pelas crenças sobre a coluna, sobre o movimento, sobre a dor e pelo nível de segurança que você sente ao se movimentar. Isso não quer dizer que a dor ela seja psicológica ou inventada. Quer dizer que a dor humana é mais complexa do que simplesmente doía porque estragou alguma coisa no meu corpo. Pense em um alarme de incêndio, né? Vamos usar esse exemplo. O alarme ele tem uma função importante, que é avisar sobre um possível perigo. Mas o volume do alarme nem sempre informa com precisão o tamanho do incêndio, o tamanho do perigo. Algumas vezes existe realmente uma situação importante. Em outras, o sistema ele está mais sensível e dispara com facilidade. Com a dor, pode acontecer algo parecido, né? Por isso, o objetivo não é simplesmente desligar o alarme à força. O objetivo é entender a situação, reduzir ameaças desnecessárias e recuperar gradualmente a confiança para se movimentar. E o repouso relativo, ele não é repouso absoluto. Talvez você já tenha ouvido a expressão, né, de repouso relativo. Repouso relativo significa ajustar temporariamente a rotina sem abandonar completamente as atividades. Por exemplo, uma tarefa ela pesada, né, ela pode ser reduzida ou dividida em partes menores. Uma mesma posição ela pode ser alternada ao longo do dia. Uma atividade que piora muitos sintomas pode ser modificada temporariamente. Movimentos leves e tarefas toleráveis podem ser mantidos. O ponto principal é este, né? Você não precisa escolher entre fazer tudo e não fazer nada. Existe um espaço intermediário e nesse espaço que normalmente acontece uma recuperação mais sustentável para que você continue mantendo a sua funcionalidade. Algumas pessoas elas entram em um certo padrão que eu chamo de tudo ou nada, né? No dia em que estão um pouco melhores, elas tentam resolver tudo, limpam a casa inteira, carregam peso, trabalham sem pausas, fazem várias atividades acumuladas e depois os sintomas eles aumentam e elas passam o dia seguinte praticamente sem se movimentar. Esse ciclo de exagero e retração pode tornar a dor mais imprevisível. Uma alternativa mais inteligente é distribuir melhor as atividades, fazer uma quantidade que o seu corpo ele consiga tolerar naquele momento, observar a resposta e aumentar gradualmente conforme a confiança e a capacidade elas vão retornando. Não é preguiça, não é fraqueza, é organização de carga, né? E aí tem uma pergunta que ela é bem interessante. Preciso esperar a dor sumir para me movimentar? Essa é uma outra pergunta que é muito comum no dia a dia, né? E a resposta simples é não, não necessariamente. Esperar a ausência completa de dor para retomar qualquer atividade, ela pode deixar algumas pessoas presas durante muito tempo, especialmente quando a dor ela já dura semanas ou meses. Em muitos casos, a retomada do movimento ela acontece enquanto ainda existe algum desconforto. O mais importante é observar a qualidade da resposta. A atividade provocou uma sensação tolerável ou uma piora intensa? O desconforto diminuiu depois da atividade ou continuou aumentando? Você conseguiu manter alguma função ou ficou completamente limitado? A resposta ela foi semelhante à que já vinha acontecendo ou surgiram sintomas diferentes? Essas informações elas são mais úteis do que uma regra rígida baseada apenas em um número de dor. Também não existe um movimento universalmente correto para todas as pessoas. Um movimento que incomoda você hoje pode ser tranquilo para outra pessoa e pode voltar a ser tranquilo para você conforme a tolerância melhora. Portanto, a pergunta não deve ser apenas este movimento é certo ou errado, né? Uma pergunta mais útil seria: qual é a quantidade de movimento que eu consigo realizar hoje com segurança e sem provocar uma piora desproporcional? Movimento não precisa ser perfeito, né? A postura não precisa ser perfeita.
Você não precisa contrair o abdômen o dia inteiro e a coluna não precisa permanecer reta e rígida o tempo todo para que você tenha essa sensação de proteção. O corpo humano ele foi feito para várias posições, para variar posições. Sentar, levantar, inclinar, girar, caminhar e carregar objetos fazem parte da vida. O que muda é a dose, o contexto, a capacidade de cada pessoa naquele momento. E quando a dor ela está muito forte, né? Durante uma crise mais intensa, pode ser difícil realizar atividades que normalmente seriam simples. Levantar da cama pode demorar, vestir-se pode exigir adaptações, ficar sentado por muito tempo pode incomodar, e nessa fase, reduzir temporariamente algumas demandas pode fazer sentido. Você pode precisar mudar de posição com mais frequência, pode precisar dividir tarefas, pode precisar de ajuda em determinadas atividades. E isso não representa fracasso, também não significa que você deva permanecer imóvel até a dor desaparecer completamente. O objetivo é encontrar posições e movimentos possíveis naquele dia. Às vezes, o primeiro sinal de recuperação não é a dor, chegar ao número zero, né? Pode ser conseguir virar na cama com menos receio, tomar banho com mais autonomia, permanecer sentado por um pouco mais de tempo, caminhar dentro de casa com maior confiança, voltar a trabalhar com algumas adaptações, né, se necessário, e esses são ganhos funcionais importantes e relevantes. A recuperação ela não deve ser medida apenas pela pergunta, quanto está doendo, né? Também precisamos perguntar o que você voltou a conseguir fazer, né? Dor lombar persistente e medo do movimento são questões que estão muito relacionadas. Então, quando a dor ela permanece muito tempo, é comum que a pessoa ela passe a vigiar mais, vigiar constantemente a coluna. Ela analisa cada posição, ela evita determinados gestos, ela interpreta qualquer desconforto como se fosse um sinal de lesão e começa a pensar que a coluna está desgastada, fora do lugar ou incapaz de suportar a carga, né? Essas crenças elas não aparecem porque a pessoa ela é fraca ou exagerada. Muitas vezes elas surgem depois de experiências difíceis, informações ameaçadoras, explicações ou tratamentos, né, anteriores que reforçam a ideia de fragilidade. O problema é que medo pode restringir a vida mais do que a própria dor. A pessoa ela deixa de brincar com os filhos, deixa de dirigir, evita viajar, para de praticar uma atividade ou um exercício que gostava, afasta-se do trabalho ou do convívio social. Nesse ponto, cuidar da dor lombar não é apenas cuidar de uma região do corpo, é ajudar essa pessoa a recuperar as tarefas, a autonomia e a participação na própria vida. O sono também importa, o nível de estresse importa, as exigências do trabalho importam, o apoio da família importa, a sensação de segurança importa. Nada disso significa abandonar o corpo e colocar toda a explicação na mente. Significa olhar para a pessoa inteira, né? O corpo ele continua fazendo parte da história, mas não é a única parte dessa história. Então, quanto ao repouso, ele não é uma questão principal, não é a questão principal. Embora a maioria das dores lombares não esteja relacionada a uma condição grave, existem situações que precisam de uma avaliação médica. Procure atendimento com prioridade quando a dor ela estiver associada a sinais como perda recente do controle, né, do controle da urina ou das fezes, perda de sensibilidade na região genital, né, ou entre as pernas, fraqueza importante ou progressiva nas pernas, febre, calafrios, mal-estar que sejam significativos, dor após um trauma importante, como uma queda ou um acidente, histórico de câncer, né, acompanhado de sintomas novos ou perda de peso sem explicação. Esses sinais, eles não significam automaticamente que existe uma doença grave, mas eles precisam ser investigados com mais atenção e com mais cuidado. Também é importante procurar avaliação quando os sintomas eles estão piorando progressivamente
quando surgem alterações neurológicas ou quando você não consegue retomar nenhuma atividade apesar dos ajustes já realizados. Então, o que devemos guardar desse vídeo, né? Primeiro, descansar por alguns períodos, ele pode aliviar uma crise, né? Mas o repouso absoluto e prolongado normalmente não deve ser o centro da sua recuperação. Segundo, movimentar-se não significa forçar, significa manter o que for possível, ajustar o que estiver muito irritante e recuperar gradualmente as atividades. Terceiro, dor não é uma medida perfeita de dano, né? Um movimento doloroso não representa automaticamente uma nova lesão. Quarto, a recuperação ela deve ser observada pela função, pela funcionalidade. Virar na cama, vestir-se, caminhar, trabalhar, cuidar da casa, brincar com seus filhos, voltar ao lazer, voltar à atividade física, né? Essas conquistas também mostram que o corpo ele está recuperando capacidade, mesmo quando ainda existe algum desconforto ou dor. E por último, sua coluna não é uma estrutura frágil que precisa ser mantida imóvel, né? Ela é uma região forte, adaptável e capaz de recuperar a tolerância. O caminho geralmente não está em lutar contra a dor, nem em obedecer cegamente a ela, né? O caminho está em compreender os sinais, ajustar as demandas e reconstruir passo a passo a confiança no movimento. Portanto, quando a dor lombar ela aparecer, lembre-se, o repouso pode ser uma pausa, mas não precisa se transformar em prisão. Informação segura, avaliação adequada e retomada gradual da vida costumam ser caminhos mais úteis do que permanecer esperando, imóvel, que toda aquela dor ela desapareça. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja evitando se movimentar, da sua família, do seu ciclo de amizades, que seja por medo, né, ou por evitação de que a coluna ela possa piorar ou a dor possa piorar. E lembre-se, o objetivo não é simplesmente ter uma coluna que nunca incomoda. É ter uma coluna capaz de participar da sua vida e do seu cotidiano. Até o próximo vídeo.